Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Essa aula vai ser bastante curta, tá? Porque depois a gente vai falar bastante sobre Adão e Eva, tá? Então, vamos falar aqui algumas curiosidades daquela época, né? A divisão do trabalho. Curiosidades sobre os ferreiros. Os ferreiros eram considerados magos por trabalharem com metais e fogo. Sua habilidade de trabalhar com os metais fez com que o povo os temessem. Os ferreiros brancos e ferreiros negros deram origem às crenças primitivas na magia branca e magia negra. Olha só, foi aí que surgiu o conceito de magia. Foram com os ferreiros, né, que faziam a mágica deles, trabalhando com ferro e com fogo. Tá vendo só? Então, antes de existir bruxos e bruxas, existiam os ferreiros. E isso que eu estou falando na época de Adão e Eva, viu? Mais de 300 mil anos atrás. E essa crença mais tarde relacionou-se à superstição de bons e maus fantasmas, de espíritos bons e espíritos maus. Os ferreiros foram o primeiro grupo não religioso a desfrutar de privilégios especiais, e nas guerras eles eram considerados neutros. Então vejam só, essa questão de espírito bom ou espírito mau vem dessa história dos ferreiros, até porque nós não sabemos, aliás, nós sabemos muito bem que não existe essa questão de espírito bom e espírito mau, né? Nós temos espíritos evoluídos e não tão evoluídos, tá certo? Mulheres no comércio. Os primeiros comerciantes do planeta foram mulheres. Elas eram empregadas como espiãs, praticando o comércio como uma segunda atividade, só para disfarçar. A escrita moderna originou-se nos primeiros registros comerciais. A primeira literatura do homem foi um documento de promoção comercial, uma publicidade de sal. Olha que legal. Primeira questão assim escrita da história da humanidade foi uma propaganda. Desde aquela época já tinha propaganda, hein? Meu Deus. O medo dos fantasmas criou o emprego de se pagar salário aos sacerdotes pela proteção. Olha só, isso até hoje, hein? Os homens, muito cedo, começaram a dar presentes aos sacerdotes a fim de facilitar o seu progresso em vidas futuras. O sacerdócio, assim, tornou-se muito rico. Eram os magnatas entre os antigos capitalistas. Parece coisa atual, mas não, isso na época de Adão e Eva, né? A partir daquela época. Então, desde 100, 200, 300 mil anos atrás já tinha essa questão, mas parece que é muito atual, né? Árvore da vida, isso é muito bacana. Quando Caligastia se tornou príncipe planetário em Urântia, fora enviado um arbusto de uma árvore de Edentia. Essa planta cresceu e se transformou na árvore da vida em Urântia. Essa superplanta armazenava certas energias do espaço que são os antídotos para o envelhecimento da existência animal. Então é isso. Essa aula foi bastante curta, mas para questão de curiosidade, para saber como que era a questão física de Adão e Eva, né? Além dos seus filhos, né? Da criação de todos aqueles grupos, né? Aqueles conselhos, né? E os filhos
que vieram, né, de Edência com Adão e Eva, né, eles se alimentavam dessa árvore, ao contrário dos seres humanos que estavam aqui. Tá ok? Então, um abraço, até a próxima.